Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós iremos falar um pouquinho do segundo roteiro de matemática das aulas remotas. A primeira coisa que vocês devem fazer é preencher o cabeçalho direitinho com o nome completo de vocês e marcar a turma da qual vocês façam parte. Logo após, vocês irão ver os objetos de conhecimento que são os conteúdos que nós iremos estudar: multiplicação de números inteiros, divisão exata de números inteiros, potência e raiz quadrada de números inteiros e expressões algébricas. Em seguida, vocês irão observar os objetivos que nós queremos para essas aulas. Depois, a carga horária e data de início das atividades e da devolutiva. Fiquem atentos a isso, pois a gente não pode perder o prazo. Depois, as instruções, que são muito importantes para que vocês venham ter êxito na resolução das atividades de vocês e também nas entregas, tá? E as instruções que nós temos para esse roteiro é as seguintes: todas as questões referentes ao livro didático, que é aquele livro que foi entregue no início do ano para vocês, e o livro A Prova Brasil, que é esse que foi entregue há poucos dias, não devem ser respondidas nos livros. Os livros, pessoal, não é para vocês rabiscarem, é para vocês responderem em uma folha separadamente, tá bom? Para as atividades impressas, as questões deverão ser feitas em papel, ou em papel com pauta, ou em um papel A4. E vocês irão anexar, grampear, tá? Nesse roteiro. E respondida de caneta azul ou preta, tá bom? Façam de tudo para não entregar atividades borradas, atividades rasuradas. Entregue as atividades de vocês direitinho, isso, não esquecendo que isso vale pontos na organização das atividades, ok? E para as atividades da sala virtual, todas as atividades irão ser tiradas fotos de forma legível e postada na sala virtual. Vocês têm que tomar cuidado, porque no primeiro roteiro algumas pessoas entregaram e eu tive que fazer a devolução, pedindo para que seja corrigida algumas coisas e até a forma de postar, porque não estava dando para entender e nem fazer a correção. Tomem cuidado com isso também. E agora nós iremos falar um pouquinho do cronograma de estudo, tá? Vejam que em cada aula eu postei vídeos que podem, eu postei links que podem, coloquei links aqui que podem ajudar vocês para uma melhor compreensão de cada conteúdo. Aí nossos primeiros conteúdos serão multiplicação de números inteiros e divisão exata de números inteiros. Vocês vão olhar nesses links azuis aí, ó, e lá tem as aulas para ajudar vocês, ok? Já no livro didático, o estudo vai ser na página 59 a 65, sobre esses assuntos aí de cima. E eu vou começar aqui com vocês, pedindo para que vocês observem essas regrinhas aí. No início do ano eu postei cartazes nas salas de vocês para que vocês possam ter uma melhor compreensão do jogo dos sinais, essas regrinhas de sinais aí, tá? Aí nós vamos para a primeira regra. Sinais diferentes na multiplicação e na divisão sempre resultam em sinais negativos. Toda vez que vocês tiverem sinais diferentes, vocês vão observar que vai dar sempre um sinal negativo. Ou fazendo o jogo dos sinais, positivo com negativo dá negativo, negativo com positivo dá negativo. Isso na multiplicação. Na divisão é do mesmo jeito. Positivo com negativo vai dar negativo e negativo com positivo vai dar negativo. Não esqueça que nessas operações se faz o jogo dos sinais assim, ok? Aí segue os exemplos para vocês. Eu vou fazer uma operação normal, uma multiplicação normal, 2 vezes 4, 8. Aí eu vou fazer o jogo dos sinais. Positivo com positivo vai dar positivo. Então, nós temos aí 8 positivo. Faça a operação seguinte normal. 4 vezes 10, 40. Negativo com negativo dá positivo. Então, 40 positivo. Já na divisão, do mesmo jeito. Sinais iguais vai dar sempre positivo. Sinais diferentes vai dar sempre negativo. Aí eu tenho aí 20 dividido por 2. Que é igual a 10. Negativo com negativo é positivo.
15 dividido por 3, que é igual a 5. Positivo com positivo vai dar positivo. Estude com atenção e resolva as atividades que seguem. Essas atividades são seguindo os exemplos anteriores, tá, pessoal? Uma atividade de multiplicação e outra de divisão. Já na terceira questão, vocês irão ler direitinho esse quadrinho aí e vão ver o que Laura e Miguel estão pedindo. Lógico que vocês vão usar o método de dedução, de quais números inteiros estão pedindo, ok? Resolvam direitinho para que vocês possam acertar nos resultados, tá bom, pessoal? Seguindo aqui, continuando a aula de multiplicação de números inteiros e divisão, vocês também irão fazer uma atividade no livro A Prova Brasil, que se encontra na página 16 e 17, tá? Logo, nós passaremos aqui para potência e raiz quadrada de números inteiros. Tem mais uns 2 links aí para vocês observarem para ajudar na resolução das atividades, certo? E vocês também observando essas regras aqui que eu coloquei logo abaixo, vocês irão ajudar vocês a resolver as atividades. Vamos lá, potência de números inteiros. A potência é uma multiplicação de fatores iguais. Se vocês observarem aqui, nessa potência, o 3 está dizendo quantas vezes eu vou repetir o 2. Entenderam? O que acontece? Eu vou ter que repetir o 2 3 vezes e fazer a multiplicação. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, isso que é potência. Potência é a multiplicação de fatores iguais. Você sabe também que 2 é a base. 2 é a base. 3 é o expoente e 8 é a potência ou o resultado. Certo, pessoal? Aí nós vamos ver alguns exemplos e regras. A primeira regrinha que nós iremos ver é quando um expoente for par. Acredito que vocês ainda lembram das regrinhas aí, o que é par e o que é ímpar. Vocês viram isso ano passado, no 6º ano. O que é o número par e o que é o número ímpar. E quando você vai resolver potência de expoente par, você vai utilizar a seguinte regrinha. Nós observamos que esse primeiro expoente aqui é par. O segundo também é par, no terceiro também e no quarto exemplo também. Tá, pessoal? Todos são par. 2 e 4 são números pares. Observem que quando eu vou repetir aqui o 7 2 vezes, eu vou multiplicar 7 vezes 7, que vai dar 49, e os sinais. Você vai repetir o sinal da base. Positivo com positivo vai dar positivo. No segundo exemplo, a nossa base é negativa e vocês também vão repetir a base por 2 vezes, que vai dar o mesmo resultado, 7 vezes 7, 49. Quando eu faço o jogo dos sinais, negativo com negativo, vai dar positivo. Se vocês observarem, os nossos resultados aqui, todos dois deu resultados positivos, mesmo um sendo positivo e o outro sendo negativo. O que acontece? Olha só o que diz na conclusão. Quando o expoente for par, a potência é um número, olha só, pessoal, positivo. Não importa se a potência é de base negativa ou positiva. Vocês vão observar, é o expoente, tá bom? Quando o expoente for par, toda vez que o expoente de vocês for par, o resultado vai ser positivo, tá? Vocês já olhem logo, não importa o sinal que acompanha. O expoente par, o resultado é positivo, tá bom, pessoal? Agora, nós vamos ver também expoente ímpar.
A regrinha para expoente ímpar já é diferente. Todas as vezes que o expoente for ímpar, vocês vão observar que o resultado vai ser o mesmo da base. Prestem atenção. Aqui é 4 positivo. O expoente é 3 e o resultado da potência vai ser positiva. Nesse segundo, o expoente é um número negativo. A potência é 3. O resultado é um número negativo. Por quê? Porque 3 é par. Quando vocês fazem o jogo dos sinais, vai aparecer o mesmo resultado da base. Nós vamos ter que repetir o 4 quantas vezes? Não é 3 vezes? Aí eu vou multiplicar. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Quando eu faço o jogo dos sinais nessa primeira potência, eu vou fazer assim, ó. Positivo com positivo vai dar positivo e positivo com positivo vai resultar em positivo. No segundo, quantas vezes eu vou ter que repetir o 4 no segundo exemplo? 3 vezes. O que acontece? Eu vou fazer do mesmo jeito, faço a multiplicação normal, 4 vezes 4, que dá 16, 16 vezes 4, 64. Aí eu vou fazer o jogo dos sinais. Negativo com negativo vai dar positivo e positivo com negativo resulta em um número negativo. Então, pessoal, por isso que quando a gente observa, todas as vezes que vocês olharem um expoente ímpar, o resultado vai ser uma potência com o mesmo sinal da base. Olha só, conclusão. Quando o expoente é ímpar, a potência tem o mesmo resultado da base. É só vocês observarem os exemplos aqui, ó. Todos eles ficaram com o sinal da base, porque o expoente é ímpar. Tá bom? Importante, isso aqui, essas regrinhas que eu vou passar para vocês agora são muito importantes, porque na maioria das vezes os alunos se confundem, esquecem, mas vocês vão observar agora para não esquecer nunca mais. Todo número inteiro elevado a 1 é igual a ele mesmo, não importa o número. Aqui eu dei 2 exemplos, mais 7 elevado a 1 e menos 3 elevado a 1. O que eu vou fazer? Repetir as bases, que vai ser mais 7 e vai ser menos 3. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. E acompanhe o sinal que está com ele, tá bom? No segundo exemplo, todo número inteiro elevado a 0 é igual a 1. Não importa o valor e nem o sinal que segue. Eu coloquei 2 exemplos também. Mais 5 elevado a 0, menos 8 elevado a 0. Se fosse menos 1000 elevado a 0, ia dar 1. Não importa o valor do número e nem o sinal que segue. Sempre vai dar 1 sem sinal nenhum. Entendeu? Apenas 1. Tá bom, pessoal? Aí nós vamos passar aqui para a raiz quadrada de números inteiros, ok? O que vocês vão fazer? Vocês vão olhar aí a seguinte, vamos recordar primeiro e depois umas regrinhas para essa operação. A raiz quadrada de 49 é 7, porque 7 ao quadrado é igual a 49. No conjunto dos números inteiros, raiz quadrada de 49 pode ser mais 7, porque 7 positivo elevado ao quadrado vai dar 49, e menos 7, porque 7 negativo elevado ao quadrado vai dar 49 positivo. Quando eu faço o jogo dos sinais, dá positivo. Então, o critério que a gente irá adotar. Quando vier o sinal que antecede o radical for positivo, o resultado vai ser positivo. Quando vier negativo, o resultado é negativo, tá? E quando não tem sinal é positivo também, tá, pessoal? Que é esse caso aqui do exemplo C. Não tem sinal nenhum, a gente sabe que quando não tem sinal é positivo. Nesse outro caso, a gente tá vendo aqui que o resultado ficou negativo, porque o sinal que está antecedendo o radical é negativo. Muito bem. Continuando, nós temos aqui
mais uma observação que diz assim: os números negativos não têm raiz quadrada no conjunto Z. Por que que não tem? Porque eu não posso pegar nenhum número inteiro e multiplicar por ele mesmo, onde eu vou encontrar um número negativo. Aí nós temos um exemplo aí, ó. Raiz quadrada de menos 9. Nenhum número inteiro. Pois nenhum número inteiro elevado ao quadrado vai dar menos 9. Eu não tenho esse número inteiro que eu vou elevar ele ao quadrado e vou encontrar menos 9. Raiz quadrada de menos 16. Nenhum número inteiro. Ou então vocês podem colocar não existe, pois nenhum número inteiro elevado ao quadrado é igual a menos 16. Eu não vou encontrar. Quando eu fizer o jogo dos sinais, eu sempre vou encontrar um número positivo, quando eu elevo um número ao quadrado, entendeu? Até porque a gente segue a regra de aquela regrinha de quando o expoente é par. Toda vez que o expoente é par, o número sempre vai dar positivo. Entenderam? E aí nós temos a atividade que segue sobre os assuntos que a gente abordou acima, né? Potenciação e raiz quadrada de números inteiros. Agora nós iremos estudar sobre expressões algébricas. Eu coloquei um link aí para vocês virem o vídeo para ajudar na resolução das atividades. A página do livro didático é a 135 e do A Prova Brasil é a 78 para ajudar vocês. Gente, a pergunta é a seguinte: o que é uma expressão algébrica? Uma expressão algébrica é uma expressão que tem letras e números. As letras eu chamo variáveis, os números eu vou chamar de coeficiente. Nas expressões algébricas, as letras eu não sei o valor, porém, todas as vezes que aparecer uma letra na expressão algébrica, eu vou ter que atribuir o valor a cada letra, para que a resolução das expressões algébricas sejam mais fáceis. Qual a diferença de expressões algébricas para as expressões numéricas? Expressões numéricas aparecem apenas números. Expressões algébricas aparecem letras e números. Aí, nesse primeiro exemplo aí, na letra A, eu tenho x mais 5. Eu vou colocar um 3 aí, atribuir o valor de x, que é igual a 3. 3 mais 5 é igual a 8. Tá vendo que quando eu atribuo um valor a x ou a qualquer outra variável que aparecer, fica mais fácil a resolução? No exemplo B, eu tenho b ao quadrado menos 4ac. Eu vou atribuir um valor a b, um valor a a e um valor a c. Quando eu faço essa atribuição, fica mais fácil a resolução dos cálculos de uma expressão algébrica. Muito bem. Para cálculo de expressão algébrica, o valor de uma expressão algébrica depende do valor que será atribuído a cada letra. Eu falei isso para vocês no outro exemplo. E também, para calcular o valor de uma expressão algébrica, devemos substituir os valores das letras e efetuar as operações indicadas, a operação que aparecer. Se for uma adição, eu vou adicionar. Se for, ou somar, né? Se for subtração, eu vou subtrair. Uma multiplicação, eu vou multiplicar. Uma potenciação, eu vou resolver a potência. E lembrando que entre coeficiente e a letra, a operação é multiplicação. Nesse exemplo bem aí, olha. P é igual a 2B mais 2H. Entre a letra e o número, que eu vou chamar coeficiente e variável, tem uma multiplicação, ó. Tá dizendo aqui que entre o coeficiente e a letra tem uma multiplicação. Como é que é isso, professora? Nesse exemplo de baixo, P é igual a 2B mais 2H. Tem uma multiplicação, é como se fosse assim, ó. 2 vezes B, né? Mais 2 vezes H.
tem uma multiplicaçãozinha. Quando não tiver nada entre um número e uma letra, tem uma multiplicação. Tá bom, pessoal? Observe as expressões algébricas. Para x é igual a 3 e para y é igual a 2. Observe que eu atribuí valores a x e a y. O x vai valer 3 e o y vai valer 2. Onde eles aparecerem, eu vou substituir por esses valores. Aí é o seguinte, eu tenho aí no primeiro exemplo, o dobro de um número adicionado a 20. Como é que vai ficar isso aí? Observem aqui, o dobro de um número é 2. O dobro de um número, eu conheço esse número? Não, então eu vou colocar x para representá-lo. 2x, o dobro de um número, 2x. Adicionado é mais 20. 2x mais 20. Que é igual... O que é que eu vou fazer ali, ó? Que é igual a quanto? Vou descobrir esse valor que eu ainda não conheço. 2 vezes quanto? Quanto é que vale x? Eu vou atribuir o valor de 3. Então, 2 vezes 3 mais 20. 2 vezes 3 é 6, mais 20, 26. Muito bem. O segundo exemplo. É a diferença entre x e y. O que é que eu vou fazer? Se eu já sei que... Se eu já sei que x vale 3 e y vale 2, eu vou só substituir aí a diferença entre x e y. Diferença, quando eu falo de diferença, eu estou falando de menos. Então, eu vou colocar x menos y. Qual o valor de x, não é 3? E o valor de y, 2. Então, fica assim, ó. 3 menos 2. E o resultado vai ser 1. Próximo exemplo. O triplo de um número. Eu sei qual é esse número? Eu não sei, mas eu sei que triplo corresponde a 3. Então, eu vou colocar aí, ó. O triplo de um número. Subtraído do quádruplo de um número. Eu não sei qual é esse número, mas eu sei que quádruplo é 4. Então, pessoal, o que eu vou fazer? O triplo de um número é 3. 3 vezes x. O quádruplo de um número é 4. 4 vezes x. Eu não conheço os números, então eu coloquei x aí no lugar. O que é que eu vou fazer? Olhem só o valor de x aqui. Então, 3 vezes 3 menos 4 vezes 4. Vezes 3. Aliás, desculpem. Então, fica 9, porque 3 vezes 3 é 9, menos 4 vezes 3, que é 12. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. 9 menos 12 dá 3 e o sinal do maior é menos. Então, menos 3. Observe que onde há letras foram substituídos pelos valores indicados. Os valores indicados eu indiquei aqui, ó. Sempre vai ter valor atribuído para as letras. Tá, pessoal? A partir daí, desse estudo, vocês irão resolver a atividade do livro A Prova Brasil nas páginas 80 e 81. Esse primeiro roteiro, eu vou dar uma explicadinha aqui, o que é a avaliação, vocês vão ser avaliados dessa forma aqui, ó. Após a execução das atividades previstas nesse roteiro, serão avaliados os seguintes aspectos: compreensão sobre os conteúdos estudados através da argumentação e clareza das respostas, pontualidade através do cumprimento nas datas da devolução deste material, compromisso e responsabilidade através das realizações de todas as atividades. Não deixe de entregar no dia e nem deixe de fazer nenhuma das questões, ok? Tá aqui como a gente está entrando em contato com vocês, tá? O telefone da escola tá aí para todos. Se vocês tiverem alguma dificuldade, facilidade, ou se vocês também quiserem dar uma sugestão, vocês podem escrever aqui pra gente que a gente vai estar ouvindo todo mundo, tá bom? Que Deus nos abençoe e eu espero muito
ter ajudado a todos. Qualquer dúvida, estou à disposição, tá bom? Fiquem com Deus.